benzeno, ou então ortoclorotolueno. Mas não é essa a única reação. Temos a outra reação, que é a posição para. Afinal de contas, ele é um orto-para-orientador. Veja na imagem. Agora, o hidrogênio que vai sair é desta posição. Sai, se combina com um cloro, forma HCl. E o outro cloro entra aqui. Ou seja, neste caso, teremos mistura de produtos. Você vai ter o tolueno clorado, mas clorado em posição orto e em posição para. Você tem dois produtos, caberá ao químico que fez a reação separá-los. Nos orientadores de segunda classe, a coisa é levemente mais fácil. Repare só, orientadores de segunda classe ou de segunda ordem apresentam ligações π ou então ligações dativas em sua estrutura e eles orientam para a posição meta. Quais são os principais? SO3H, ácido sulfônico, NO2, nitro, COOH, carboxila, COOH, carbonilaldeídica. Veja, eu preciso ter a certeza que você entendeu. Será? Você olha para o anel. O que estiver preso ao anel é um orientador. Se esse orientador só tiver ligações sigma, ou seja, não tiver a ligação π, dativa, de nenhuma espécie, ele é um orientador de primeira classe. Orienta para orto ou orienta para. Já, se você vir lá uma ligação π ou uma ligação dativa, ele é um orientador de segunda classe e a reação vai se dar na posição meta. Repare, está aqui o anel, grupamento NO2, grupamento nitro. Isso aí é N, dupla O, dativa O. Temos ligação π, temos ligação dativa, sem a menor dúvida um orientador de segunda ordem. Logo, a reação vai ocorrer na posição meta. O hidrogênio que sai é o da posição meta. Repare, este hidrogênio vai sair, combina seu cloro, formação de HCl, e o outro cloro entra aqui. Aqui, você percebeu, na posição meta. Tá certo? Entendido? Dessa vez é uma reação só, não há mistura de produtos. Bem, vamos então a alguns exercícios. Veja só o primeiro. Qual o nome e o PAC do produto principal da reação de substituição? Veja, temos um alcano sendo clorado. É um alcano complexo, isso não é apenas um metano. Eu preciso então decidir qual é o hidrogênio que vai sair. Você lembra da ordem? Sai um de terciário. Se não houver, sai de secundário. Só em último caso, sai de primário. Analise a molécula comigo. 3 hidrogênios, carbono primário. 3 hidrogênios, carbono primário. 3 hidrogênios, carbono primário. Ou seja, nenhum desses 9 hidrogênios vai sair. Quem sai é exatamente o 10º hidrogênio, aquele umzinho, sozinho aqui, que está preso a um carbono terciário. Logo, o cloro vai entrar aqui. Entrando o cloro aí, qual é o nome do composto que resulta? 2-cloro-metil-propano. No 3-metilpentano, o átomo de hidrogênio mais facilmente substituível por halogênio está ligado ao carbono identificado por qual número? Veja a cadeia. Temos um metil, este carbono é terciário, está ligado a um carbono, 2, 3. Logo, esse é o hidrogênio que vai sair. Ele está rigorosamente no meio da cadeia. Meio de uma cadeia de 5, ele é o carbono de número 3. Ou seja, sai mais facilmente o hidrogênio ligado ao carbono 3. Ok? Vamos ao próximo. Para cada um dos radicais a seguir, relacionado com a reação de substituição eletrofílica aromática, diga sobre cada um deles se é o orientador orto-para ou se é o orientador meta. Vamos aos primeiros. NH2. Todas as ligações são simples. Todas simples. Primeira ordem. OCH2-CH3. O O se liga, então o O já fez as suas duas. CH2-CH3. Tem alguma ligação dupla aí, π, alguma coisa? Não. Logo, orientador de primeira ordem. N, H e um radical. O N está ligado por aqui, ligado ao H, ligado a um radical. Não temos ligação dupla nenhuma. Novamente, um orientador de primeira ordem. NR2. Trocamos um H por um R
E temos agora dois radicais, nenhuma ligação π, novamente um orientador de primeira ordem. Hidroxila, essa é importante. Hidroxila é importante. Só tem o O e o H ligados por ligações simples. A hidroxila é um dos mais importantes orientadores de primeira ordem. Mais 5 para a gente se distrair. OCH3, nenhuma ligação π, primeira ordem. Aqui começamos os problemas. COH. Isso é uma hidroxila? Não. Isso aqui é C-OH, uma carbonila aldeídica. Temos uma ligação π. Se temos uma ligação π, orientador de segunda ordem, vai jogar a substituição para a posição meta. Muita atenção nesses finais. Repare, NO2, N-dupla-O dativa O, segunda ordem. CN, C-tripla-N, orientador de segunda ordem. COR, repare, isso tem cara de éter, mas não é. É C-dupla-O-R. Temos uma ligação dupla ali. Se temos uma ligação dupla, orientador de segunda ordem. Você tem que ficar esperto nessa história. Você tem que montar a fórmula, olhar quais as ligações que você tem para decidir se é de primeira ou de segunda ordem, para saber então em que posição a substituição vai se dar. Vamos a mais um exercício. No fenol, para que posição ou posições as substituições são dirigidas? Caramba, o que é fenol? Hidroxila ligada ao anel aromático. Quem é o orientador? A hidroxila, orientador de primeira ordem. Se é um orientador de primeira ordem, posições orto e para. Perfeito? Mais um exercício. A reação a seguir possibilita a substituição dos hidrogênios do anel aromático pelo grupamento NO2 em quais posições? Metil, metilbenzeno, que temos aqui o tolueno. Tolueno sendo atacado pelo ácido nítrico, em presença de ácido sulfúrico. Eu sei que você lembra, mistura sulfonítrica. Decida comigo. O que é aquele metil? CH3. Todas as ligações simples. Logo, ele é um orientador de primeira classe. Ele é um orientador orto-para. Suponha agora o seguinte, que a reação fosse forçada para que todas as substituições fossem feitas, entrassem todas as posições orto e em todas, se houvesse, só tem uma, mas em todas as posições para. Nós ficaríamos com que situação? Observe na imagem, um nitro aqui. Um nitro em que posição? Orto. Um nitro aqui. Um nitro em que posição? Orto em relação ao metil. E, finalmente, um nitro aqui, em posição para. Orto, orto, para. Veja, que composto é esse? Tem 3 grupamentos nitro presos a um tolueno. Seria 2, 4, 6 trinitrotolueno. Falando assim, você não percebeu. Repare as iniciais. Tri, nitro, tolueno. É familiar a você essa sigla? TNT. Quando eu era muito pequenininho, há muitos e muitos anos atrás, quando eu via em desenho animado a sigla TNT, eu já sabia que alguma coisa ia explodir. Agora você também sabe, e sabe a sigla TNT, trinitrotolueno, um poderosíssimo explosivo. E isso explode o nosso fim de aula e eu vou te dar agora as nossas dicas de estudo. Minha dica de estudo para você é que você se atenha a entender o mecanismo da reação, saber como a molécula se forma, o que sai de onde, o que entra onde, por quê. Não caia na seguinte bobagem. O professor disse que a matéria para a prova são as reações da aula 114.827. Então você vai para casa e na véspera decora todas as reações e sabe decoradinho tudo que vai fazer. Naquela prova você se dá bem. Acontece que no futuro você vai ter que fazer prova da química inteira. Não dá para decorar as reações químicas todas. Só existe uma saída. Você precisa entender, você precisa saber o mecanismo, você precisa saber como as coisas acontecem. Não decore nada. Entenda. Essa minha dica vale para qualquer aula, vale para a tua vida.
Na aula de hoje estudamos as reações de substituição. Vimos as reações de halogenação dos alcanos, aonde estudamos a reatividade dos hidrogênios. Lembra? Terciário, secundário, primário. Que vimos mais? Vimos a substituição eletrofílica em aromáticos. Em todos os seus aspectos, vimos a halogenação, a nitração, a sulfonação, a alquilação e a acilação. Estas duas últimas de Friedel-Crafts. E falamos ainda dos orientadores do anel, que podem orientar orto, para ou meta. Que podem ser de primeira classe, mandando a substituição para orto para, ou então de segunda classe, mandando a substituição para a posição meta. E finalmente você aprendeu duas coisas muito importantes. Você agora sabe direitinho o que é um detergente, não vai mais confundir sabão em pó e detergente, e sabe o significado da sigla TNT. Lembrou? Trinitrotolueno, um poderosíssimo explosivo. Meu colega, minha colega, você lembra do que falamos na aula de mecanismos de reação? E estamos nessa aula agora colocando em prática o que dissemos. O importante é que o aluno aprenda o mecanismo, como as coisas acontecem. Pelo amor de Deus, não faça nenhum aluno decorar nada. Todo o tempo que se perder ensinando-o a pensar, ensinando-o a entender o mecanismo, será ganho. Ganho muitas vezes, porque ele vai passar a entender química e, entendendo, gosta. Bom trabalho.